Existe uma parede no universo que ninguém jamais conseguiu atravessar. Não é feita de matéria. Não é feita de energia. É feita de luz antiga. Luz com 13,8 bilhões de anos de idade. Chamamos essa parede de radiação cósmica de fundo. É o brilho mais antigo que nossos telescópios conseguem detectar. A primeira luz do universo. E por décadas, nós assumimos que antes dessa luz não havia nada. Que o próprio tempo começou ali, naquele instante, há 13,8 bilhões de anos, no que chamamos de Big Bang. Mas e se isso for uma mentira? Não uma mentira intencional, não uma conspiração, mas um erro. Um erro matemático gigantesco que estamos apenas começando a descobrir. Quando eu digo mentira, não estou falando de teorias da conspiração. Não estou dizendo que vivemos em Matrix. Não estou dizendo que a ciência nos enganou de propósito. Estou dizendo algo muito mais perturbador. As equações que usamos para descrever o início do universo simplesmente quebram. Elas param de funcionar. Elas nos dão infinito como resposta. E na física, quando você recebe infinito como resposta, não significa que algo é infinito. Significa que você está fazendo a pergunta errada. Então hoje, vamos fazer a pergunta certa. E se o Big Bang nunca foi o começo de tudo? Deixa eu te mostrar o problema. Imagine que você tem uma máquina do tempo. E você decide voltar no tempo, direto para o Big Bang. Você passa por galáxias, por estrelas, por planetas. O universo vai ficando cada vez menor, cada vez mais quente, cada vez mais denso. 380 mil anos após o Big Bang, você atravessa a parede de luz, a radiação cósmica de fundo. Agora você está em território desconhecido. O universo é uma sopa de partículas subatômicas, fervendo a trilhões de graus. Você continua voltando. 1 segundo após o Big Bang. 1 milionésimo de segundo. 1 trilionésimo de segundo. E então, você chega no momento zero. E aqui está o problema. As equações da relatividade geral, as mesmas equações que prevêem buracos negros, que prevêem a expansão do universo, que passaram em todo o teste que fizemos, essas equações dizem que no momento zero, o universo tinha densidade infinita, temperatura infinita, curvatura do espaço-tempo infinita. Elas dizem que tudo o que existe estava comprimido em um ponto de tamanho zero, uma singularidade. Mas aqui está a verdade. Singularidades provavelmente não existem na natureza. Por quê? Porque quando as equações nos dão infinito, elas estão nos dizendo: ei, eu não sei o que está acontecendo aqui. Você está me pedindo para descrever algo que está além da minha capacidade. É como usar uma régua para medir a temperatura. A ferramenta está errada. E é aqui que o universo se divide em dois caminhos possíveis. Caminho número 1. A singularidade é real. O tempo realmente começou há 13,8 bilhões de anos. Antes disso, não havia antes. Não havia tempo. Não havia espaço. Não havia nada. O universo simplesmente surgiu. Nesse caminho, somos o resultado de um evento único, um momento de criação. Somos especiais. Somos o produto de um começo absoluto. Caminho número 2. A singularidade é uma ilusão, um limite artificial das nossas equações. E se conseguirmos ir além desse limite, se conseguirmos usar uma matemática melhor, vamos descobrir que algo existia antes do Big Bang. Nesse caminho, o Big Bang não foi o começo. Foi apenas uma transição, uma transformação. Como gelo derretendo e virando água. A água não começou a existir. Ela apenas mudou de estado. E se esse segundo caminho estiver correto, então tudo que aprendemos sobre a origem do universo precisa ser reescrito. Se você está gostando dessa investigação, deixa um like agora. Vamos desvendar juntos o maior mistério da física moderna. Então, como seria um universo que nunca começou? Fecha os olhos por um segundo.
Não literalmente, você precisa assistir o vídeo. Mas imagine comigo. Imagine um oceano. Não um oceano de água, mas um oceano de espaço-tempo. E nesse oceano existem ondas. Ondas gigantescas, do tamanho de universos inteiros. Uma onda sobe. Ela cresce, cresce. No topo da onda, galáxias se formam, estrelas nascem, planetas aparecem, vida surge. E então a onda começa a descer. O universo contrai. Galáxias se aproximam, estrelas colidem. Tudo fica cada vez mais quente, cada vez mais denso. No fundo da onda, você esperaria tudo colapsar em um ponto infinito, em uma singularidade. Mas não acontece. Por quê? Porque existe uma barreira quântica, uma densidade máxima que o universo simplesmente não consegue ultrapassar. E quando o universo atinge essa densidade máxima, algo extraordinário acontece. Ele ricocheteia. Ele salta de volta, como uma bola de basquete batendo no chão. E a onda começa a subir de novo. Um novo universo se expande. Novas galáxias se formam. Novas estrelas nascem. O que chamamos de Big Bang foi apenas o momento do ricochete. O momento em que a onda mudou de direção. E esse oceano, ele nunca começou. Ele sempre existiu. Ondas subindo e descendo, em ciclos infinitos. Sem primeiro ciclo, sem último ciclo. Apenas existência eterna. Mas espera. O que impede o universo de colapsar em uma singularidade? O que cria essa barreira, esse limite máximo de densidade? A resposta está escondida na menor escala possível do universo. A escala de Planck. 1 metro Planck é 10 elevado a menos 35 metros. Para você ter uma ideia de quão pequeno isso é. Um átomo é para você o que você é para uma galáxia inteira. E 1 metro Planck é 1 trilhão de trilhões de vezes menor que um átomo. Nessa escala, o próprio espaço-tempo não é mais liso. Ele é granulado, quantizado, como se o vazio fosse feito de pixels invisíveis. Pense no espaço-tempo como uma rede de pesca. De longe, parece um tecido contínuo, mas quando você olha de perto, você vê que é feito de fios entrelaçados, com pequenos buracos entre eles. Esses fios do espaço-tempo são chamados de loops quânticos, e eles têm uma propriedade extraordinária. Eles não podem ser comprimidos além de um certo limite. É como tentar espremer uma esponja. Você pode comprimir, mas chega um ponto onde a estrutura interna da esponja resiste. Ela não consegue ser comprimida mais. O mesmo acontece com o espaço-tempo na escala de Planck. Quando a densidade atinge 10 elevado a 94 gramas por centímetro cúbico, que é aproximadamente toda a massa do Monte Everest, comprimida no tamanho de um átomo, a estrutura quântica do espaço-tempo simplesmente diz: não, chega, não vou mais. E nesse momento, a gravidade muda de sinal. Em vez de puxar tudo para dentro, ela empurra tudo para fora. O universo ricocheteia. E o Big Bang acontece. Mas não foi um começo. Foi apenas um ricochete. Um Big Bounce. Essa ideia não saiu do nada. Ela tem uma história fascinante. 2003. 2 físicos teóricos, Martin Bojerwald e Abhay Ashtekar, estavam trabalhando na Pennsylvania State University. Eles estavam tentando resolver um problema que atormentava físicos há décadas. O que acontece dentro de um buraco negro? Buracos negros também têm singularidades no centro. E assim como a singularidade do Big Bang, ninguém realmente acredita que elas sejam reais. Então Bojerwald e Ashtekar decidiram usar uma nova teoria, a gravidade quântica em loop, para tentar descrever o que acontece no centro de um buraco negro. E eles fizeram algo inusitado. Eles aplicaram as mesmas equações ao Big Bang. E o que aconteceu foi completamente inesperado. As equações se recusaram a produzir uma singularidade. No começo, eles acharam que tinham cometido um erro.
Eles verificaram os cálculos uma vez, 2 vezes, 10 vezes. Pediram para outros físicos verificarem. Nenhum erro foi encontrado. As equações simplesmente não permitiam uma singularidade. Em vez disso, elas mostravam um universo contraindo até atingir a densidade de Planck, e então expandindo de novo. Um Big Bounce. Pela primeira vez na história, físicos tinham um modelo matemático concreto que eliminava a necessidade de um começo absoluto do universo. A singularidade do Big Bang não era real. Era apenas uma ilusão criada por equações incompletas. Deixa isso afundar por um segundo. Se Bojewald e Ashtekar estiverem certos, então o universo que você vê ao seu redor, as estrelas, as galáxias, os planetas, você mesmo, tudo isso é o resultado não de uma criação, mas de uma reciclagem. Tudo que existe já existiu antes, em um universo anterior, que colapsou e ricocheteou para criar nosso universo atual. E quando nosso universo colapsar, daqui a trilhões e trilhões de anos, ele vai ricochetear de novo, criando um novo universo, sem começo, sem fim, apenas transformação eterna. Se essa ideia está explodindo sua cabeça agora, deixa nos comentários. Mind blown. Quero ver quantos de vocês estão tendo uma crise existencial junto comigo. Mas calma. Não existe apenas um modelo de universo sem começo. Existem 3. E cada um conta uma história diferente sobre o que veio antes do Big Bang. Primeiro, o universo saltitante. Esse é o modelo que acabamos de discutir. O universo expande e contrai em ciclos infinitos. Cada Big Bang é o ricochete de um Big Crunch anterior. Simples, elegante e matematicamente consistente com a gravidade quântica em loop. O problema? Nós não temos evidências diretas ainda, mas estamos procurando. Segundo, o universo das branas. Agora imagina que nosso universo tridimensional não é tudo que existe. Imagina que ele é como uma folha de papel flutuando em um oceano de dimensões superiores. Nesse oceano, existem outras folhas, outros universos tridimensionais. E essas folhas têm um nome técnico: branas. Agora imagina que, de vez em quando, 2 dessas branas colidem, como 2 pratos batendo um no outro. E quando elas colidem, a energia liberada é absurda. Tão absurda que cria o que percebemos como um Big Bang. Nesse modelo, o Big Bang não foi o começo do universo. Foi apenas o momento em que nossa brana colidiu com outra brana. E antes da colisão, nosso universo existia como uma brana fria, vazia, flutuando em silêncio por trilhões de anos. Esse modelo é baseado na teoria das cordas. É extremamente especulativo, mas é matematicamente elegante. Terceiro, o universo emergente. Esse é o mais estranho de todos e o mais filosófico. E se o tempo não for real? Não no sentido de tudo é uma ilusão, mas no sentido de que o tempo não é uma propriedade fundamental da realidade. Ele é emergente. Ele surge de algo mais básico, como a temperatura. Temperatura não é uma coisa fundamental. É apenas o movimento médio de partículas. Partículas são fundamentais. Temperatura é emergente. Da mesma forma, alguns físicos propõem que o tempo surge do entrelaçamento quântico de partículas. E se esse entrelaçamento for desfeito, o tempo deixa de existir. Nesse modelo, no nível mais fundamental, o universo é atemporal. Sem passado, sem futuro. Apenas um estado quântico eterno. E o que chamamos de Big Bang é apenas o momento em que o entrelaçamento começou a criar a ilusão de tempo. Nesse cenário, a pergunta o que veio antes do Big Bang simplesmente não faz sentido, porque não existe antes em um universo atemporal. Mas de todos os modelos de universo sem começo, existe um que é tão radical, tão extraordinário, que até outros físicos acham difícil de aceitar. E ele foi proposto por um dos maiores matemáticos vivos,
Roger Penrose, ganhador do Nobel de Física em 2020. O modelo de Penrose se chama cosmologia cíclica conforme. E ele não apenas elimina o começo do universo, ele elimina o fim também. Aqui está a ideia. Daqui a trilhões e trilhões e trilhões de anos, todas as estrelas vão morrer. Todos os buracos negros vão evaporar. Todas as galáxias vão estar tão distantes umas das outras que não vão mais conseguir se ver. O universo vai ser apenas um vazio infinito cheio de fótons, partículas de luz, viajando sozinhos para sempre. E aqui está o truque de Penrose. Em um universo feito apenas de luz, sem massa, sem matéria, os conceitos de tempo e distância perdem o significado. Por quê? Porque para medir tempo, você precisa de algo que mude. E para medir distância você precisa de algo com massa. Sem massa, sem mudança, não existe mais tempo. Não existe mais espaço. E nesse estado, matematicamente, o fim infinito de um universo se torna indistinguível do começo de outro universo. É como se o universo desse um nó no tempo. O fim se conecta ao começo. O infinito futuro se torna o Big Bang do próximo ciclo. Penrose chama cada um desses ciclos de éon. Uma era cósmica completa, do Big Bang até a evaporação final. E ele afirma que já passamos por infinitos íons. E vamos passar por infinitos mais. Não há primeiro íon. Não há último íon. Apenas ciclos eternos. E a parte mais louca? Penrose diz que podemos encontrar evidências disso na radiação cósmica de fundo. Padrões circulares concêntricos que seriam ecos de buracos negros colossais do éon anterior. Alguns estudos alegam ter encontrado esses padrões. Outros dizem que não encontraram nada. O júri ainda está deliberando. Mas se Penrose estiver certo, então você, eu, tudo que existe já existiu trilhões de vezes antes, em íons anteriores. E vai existir trilhões de vezes de novo, em íons futuros. Não idêntico, mas similar. Como ondas no oceano. Cada onda é única, mas todas seguem o mesmo padrão. Agora, se o universo não começou de uma singularidade, isso tem uma consequência perturbadora. Buracos negros também não podem ter singularidades. Pensa comigo. Se a gravidade quântica impede uma singularidade no Big Bang, ela também deveria impedir singularidades dentro de buracos negros. E alguns físicos, como Carlo Rovelli e Lee Smolin, levaram essa ideia ao extremo. Eles propõem que quando você cai em um buraco negro e chega no centro, você não encontra uma singularidade. Você encontra um ricochete. E do outro lado desse ricochete, um novo universo. Isso mesmo. Cada buraco negro pode estar gerando um universo bebê do outro lado. E nosso Big Bang pode ter sido o interior de um buraco negro em um universo pai. Nesse cenário, universos não surgem do nada. Eles se reproduzem, como células se dividindo, como árvores gerando sementes. Cada buraco negro é uma semente para um novo universo. E cada novo universo vai formar seus próprios buracos negros, que vão gerar novos universos. Uma árvore genealógica cósmica infinita, sem raiz, sem tronco original, apenas ramificações eternas. E se isso for verdade, então a vida, a consciência, tudo que somos, não é o resultado de um evento único. É o resultado de um processo eterno de reprodução cósmica, que sempre existiu e sempre vai existir. Se você chegou até aqui e está com a mente completamente derretida, compartilha esse vídeo com alguém que precisa ter sua mente explodida também. Mas toda essa discussão só tem um problema. Nós não temos provas. Ainda. Tudo que discutimos até agora são modelos matemáticos. Eles funcionam no papel. Eles são consistentes com as leis da física. Mas nós precisamos de evidências observacionais. E a melhor chance que temos de conseguir essas evidências está escondida em algo que você provavelmente nunca ouviu falar.
Ondas gravitacionais primordiais. Ondas gravitacionais são ondulações no próprio tecido do espaço-tempo. Quando dois buracos negros colidem, eles criam ondas gravitacionais. Em 2015, nós detectamos ondas gravitacionais pela primeira vez usando o LIGO, o Observatório de Ondas Gravitacionais por Interferometria a Laser. Mas essas ondas vieram de eventos recentes, colisões de buracos negros que aconteceram apenas 1 bilhão de anos atrás. O que nós queremos são ondas gravitacionais primordiais, ondas geradas nos primeiros instantes do universo, ondas que carregam informação sobre o Big Bounce, sobre as branas colidindo, sobre o que quer que tenha realmente acontecido. Se essas ondas existirem, elas teriam uma assinatura única, uma impressão digital. Se detectarmos ondas com uma assinatura de ricochete, de um universo contraindo e expandindo, isso seria a evidência mais forte de que o Big Bang não foi o começo. Mas se detectarmos um padrão que só faz sentido com uma singularidade inicial, então os modelos de universo eterno podem ser descartados. Estamos na véspera de responder à pergunta mais antiga da humanidade. O universo teve um começo? Vários experimentos estão sendo planejados. O LISA, um telescópio espacial de ondas gravitacionais, será lançado na próxima década. Ele terá sensibilidade para detectar ondas de frequências muito baixas, potencialmente incluindo as primordiais. Observatórios terrestres como o Einstein Telescope e o Cosmic Explorer também estão sendo projetados para esse propósito. Nos próximos 10 a 20 anos teremos a resposta. Mas tem uma possibilidade que precisamos considerar, a mais perturbadora de todas. E se a pergunta em si estiver errada? E se o universo teve um começo for uma pergunta sem sentido, como perguntar qual é o sabor da cor azul? Alguns físicos como Julian Barbour argumentam que o tempo não é real. Não no sentido popular de tudo é uma ilusão, mas no sentido técnico de que o tempo não é uma propriedade fundamental do universo. Pense assim, você nunca experimentou o passado. Você só tem memórias do passado. Você nunca experimentou o futuro. Você só tem expectativas do futuro. Você só experimenta o agora. Sempre. Eternamente. Agora. E Barbour propõe que cada agora é uma configuração completa do universo. Um instantâneo. E todos esses instantâneos existem simultaneamente, sem nenhum fluindo para o outro. É como um filme. Um filme é feito de frames individuais. Quando você assiste o filme, parece que há movimento, há tempo. Mas, na verdade, todos os frames existem ao mesmo tempo no rolo de filme. O tempo é apenas a ordem em que você os assiste. Da mesma forma, o universo pode ser uma coleção de configurações atemporais. E o que chamamos de Big Bang é apenas a configuração com menor entropia, com menos desordem. Nesse cenário, a pergunta o que veio antes do Big Bang não faz sentido, porque não existe antes, não existe depois. Existe apenas uma paisagem atemporal de possibilidades, e nós estamos experimentando uma fatia específica dessa paisagem. Essa ideia é tão radical que a maioria dos físicos a ignora, mas matematicamente ela funciona. Então, voltando à pergunta original, o universo é uma mentira? Não exatamente. O universo é real. O Big Bang aconteceu. As galáxias se formaram. As estrelas nasceram. Você existe. O que pode ser uma mentira, ou melhor, um erro, é nossa compreensão de que o Big Bang foi o começo absoluto. As evidências estão se acumulando de que algo existia antes, que o Big Bang foi uma transição, não uma criação. E se isso for verdade, isso muda tudo. Muda nossa compreensão de onde viemos. Muda nossa compreensão de para onde vamos. Muda nossa compreensão do que significa existir. Se o universo sempre existiu, então a existência não precisa de justificativa. Não precisa de um criador.
Não precisa de uma causa primeira. Não precisa de um propósito imposto de fora. O universo simplesmente é. E nós, como parte dele, simplesmente somos. Isso pode parecer nihilista. Pode parecer que tira o significado de tudo. Mas eu vejo de outra forma. Se o universo é eterno, se ele passou por infinitos ciclos antes de nós e vai passar por infinitos ciclos depois de nós, então somos parte de algo muito maior do que jamais imaginamos. Não somos o resultado de um acidente único. Somos parte de um processo eterno. Um processo que criou não apenas nosso universo, mas potencialmente infinitos universos, através de infinitos buracos negros em infinitos íons. E a própria pergunta que estamos fazendo, o universo teve um começo, é uma demonstração extraordinária de que o universo, através de nós, está tentando entender a si mesmo. Átomos formados em estrelas moribundas, organizados em cérebros, fazendo perguntas sobre a origem do próprio espaço e tempo. Isso, para mim, é mais fascinante do que qualquer resposta que possamos encontrar. Então, quando você olhar para o céu noturno hoje, lembre-se, aquelas estrelas, aquelas galáxias, podem ser apenas uma iteração em uma cadeia infinita de universos. O que chamamos de Big Bang pode ter sido apenas um ricochete, uma transformação, uma onda mudando de direção em um oceano cósmico sem começo e sem fim. E nós somos a prova de que o universo pode não apenas existir, mas também se perguntar por que existe. Talvez essa seja a verdadeira magia. Não o começo, mas a consciência que surge do processo eterno de transformação. Nos próximos anos, detectores de ondas gravitacionais vão nos dar a resposta. Vamos descobrir se o Big Bang foi realmente o começo ou apenas um capítulo em uma história muito, muito mais longa. E quando descobrirmos, vai ser o momento mais importante da história da ciência humana. Até lá, continuamos olhando para aquela parede de luz antiga, sabendo que por trás dela está escondido o maior segredo do cosmos. Se você quer acompanhar essa jornada de descoberta comigo, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque quando tivermos a resposta, você vai querer estar aqui. E se esse vídeo explodiu sua mente, deixa um like. Compartilha com alguém que precisa questionar a realidade. E me conta nos comentários. Você acha que o universo teve um começo ou ele sempre existiu? Vejo você no próximo vídeo.